Hoje em dia, todo mundo está falando de inteligência artificial, né? Mas a verdade é que, para muita gente, isso virou sinônimo de caos. É uma ferramenta aqui, outra ali, um monte de prompt para copiar e colar, e no fim do dia fica aquela sensação de que se correu muito para não chegar a lugar nenhum. É uma correria sem fim, que raramente traz um resultado que a gente possa, saber, prever. Olha, essa citação aqui, ela acerta em cheio. Exatamente isso. Essa tal de fadiga de prompts não é só um cansaço, não. É um problema operacional gigantesco. Pensa bem, a gente tem a tecnologia mais poderosa do mundo na mão e ela está sendo usada de um jeito amador, sem um método, sem um processo. Acaba dando mais trabalho do que resolvendo. E isso leva a gente para essa comparação aqui que é fundamental. De um lado, a gente tem a famosa gambiarra, ferramenta solta, improviso, cada dia é uma surpresa. Do outro, um sistema, com método, com execução contínua, com previsibilidade. Agora, para e pensa. E se o negócio pudesse funcionar não como um monte de peça solta, mas como um cérebro? Um cérebro integrado que pensa, organiza e age com um propósito único. Pois é, exatamente essa é a ideia por trás do SOAI, que significa Sistema Operacional com Inteligência Agêntica. Pensa nele como um sistema operacional mesmo, feito para organizar as áreas mais importantes de qualquer empresa: marketing, vendas e retenção. E o ponto-chave é esse, não é mais uma ferramentinha, é uma forma completamente nova de operar. E aqui a gente precisa deixar uma coisa bem clara, tá? Muita gente ouve inteligência artificial e pensa logo em chatbot, mas não é nada disso. SOAI é uma metodologia, é um framework, uma estratégia que usa esses agentes de IA para executar tarefas de verdade dentro de um sistema que faz sentido. Para a gente entender de vez como isso funciona na prática, vamos usar aquela analogia que eu comentei, a do cérebro. É simples, mas é muito poderosa. Imagina um negócio não como uma máquina cheia de engrenagens, mas como um cérebro vivo, que pensa, se organiza e age. É um jeito totalmente novo de enxergar a operação. E a estrutura é super lógica. Olha só, são 3 passos. Primeiro, o cérebro diagnostica. Depois, os lóbulos organizam. E por último, os neurônios executam. Simples assim. Diagnóstico, organização, execução. Uma coisa depois da outra, de um jeito que faz todo sentido. Beleza, então vamos começar pelo topo, pelo cérebro. Assim como na gente, ele é o centro de comando de tudo. É o núcleo de inteligência do sistema, de onde parte toda e qualquer ação estratégica. E é super importante entender o papel do cérebro. Ele não foi feito para executar. A função dele é pensar. Ele olha para o negócio, analisa tudo, identifica onde está o gargalo, define o que é prioridade e o principal. Ele direciona o resto do sistema. No fundo, ele responde àquela pergunta de $1 milhão. Onde está o nosso maior problema agora e o que a gente faz a seguir? Ok, então o cérebro já pensou, já definiu a prioridade. Mas e aí? Como é que essa estratégia vira um plano de verdade, algo organizado? Bom, é aí que entram os lóbulos. Eles são a estrutura que organiza tudo. Pensa nos lóbulos como se fossem os departamentos de uma empresa. Só que uma empresa digital super organizada. Eles pegam aquela direção que o cérebro deu e transformam em processos, em fluxos de trabalho. É a turma que cria a estrutura para que o trabalho aconteça direitinho. No total, o sistema tem 12 lóbulos. Eles se dividem em 2 categorias. Tem os pilares de sustentação, que são a base do negócio, tipo pessoas e processos, e tem as alavancas de tração, que são para fazer o negócio crescer, tipo revaps e growth. Ou seja, ele cobre a operação de ponta a ponta. Tudo bem? Então a gente já tem a estratégia definida pelo cérebro. Os processos já estão organizadinhos pelos lóbulos. Mas quem é que vai lá e faz o trabalho acontecer? Agora a gente chega na parte que executa de verdade. Vamos falar dos neurônios. Os neurônios, esses são os executores. Pensa neles como colaboradores digitais. Uma equipe que trabalha 24/7, sem parar. E o mais legal é que cada um deles é um especialista, treinado para fazer uma coisa muito, mas muito específica, dentro daquela estrutura que os lóbulos criaram. E para a coisa ficar mais concreta, olha só alguns exemplos. Tem o neurônio de conteúdo, que cria os posts e os textos. Tem o neurônio de vendas, que dá aquele apoio para o time comercial. O neurônio de follow-up, que fica ali mantendo contato com os leads sem cansar. Tem o de retenção, cuidando dos clientes. E até o de tráfego, ajudando nas campanhas de anúncio. É uma equipe de especialistas digitais trabalhando. Agora, quando a gente junta tudo isso, neurônios de conteúdo, de vendas, de retenção,
todos trabalhando de forma integrada. O sistema acaba resolvendo um dos problemas mais antigos e chatos de qualquer empresa, os famosos silos, sabe? Aquela coisa de um departamento não falar com o outro. É o clássico, né? Na abordagem tradicional, o marketing gera um monte de lead e joga por cima do muro para o time de vendas. Vendas, por sua vez, tenta fechar o negócio sem ter muito contexto. E o pessoal da retenção só aparece para apagar incêndio quando o cliente já está indo embora. Com o SOAI, esquece isso. Marketing, vendas e retenção viram uma única máquina de Revenue Operations, o tal do RevOps. Tudo conectado, tudo alinhado. E no final das contas, o grande objetivo de acabar com essa bagunça toda é um só: criar um motor de crescimento que gere receita previsível, onde cada coisinha que é feita, desde o primeiro post do marketing até o pós-venda, ajuda a botar dinheiro no caixa. Então tá, mas o que isso tudo significa no dia a dia de um negócio? Qual é o impacto real de ter um sistema assim rodando? Vamos ver. Olha, os ganhos são realmente transformadores. Aqueles processos manuais, repetitivos, que comem um tempo danado, automatizados. A tomada de decisão que antes era no achismo, agora é baseada em dados. A equipe não precisa ficar gigante, mas a capacidade dela de executar se multiplica. A gente sai daquele ciclo de apagar incêndio e improvisar para finalmente ter um crescimento que dá para prever e escalar. É basicamente como ter à disposição uma força de trabalho com mais de 100 colaboradores digitais. Especialistas que não dormem, não cansam e estão ali prontinhos para executar o que foi planejado 24 horas por dia. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A operação da empresa hoje, ela foi construída para decidir e executar de forma inteligente, ou ela passa a maior parte do tempo só reagindo aos problemas que aparecem? Porque a resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do negócio.